livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que versículo maravilhoso, né? Nós estamos aqui nesses dias, né, tocando nessa verdade dos atributos de Deus. Quem é o nosso Deus? Às vezes, irmãos, o Senhor, ele diz algo muito tremendo àquela mulher samaritana. Ele fala que vós adorais os que não conheceis, né? Vós adorais os que não conheceis. Interessante, irmãos, que o povo de Samaria, quando nós vamos olhar, foi um povo que veio de dentro do povo judeu. E o interessante é que quando Jesus diz, vós adorais o que não conheceis, mesmo ela dizendo, ela diz a Jesus, eu sei que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas essas coisas. Era um povo que esperava a promessa do Messias. Mas Jesus dá essa dura mensagem para ela, vós adorais o que não conheceis. Nós precisamos mais do que nunca, meus irmãos, ter uma concepção correta de quem é Deus. Porque senão estaremos sujeitos, irmãos, a fabricar deuses falsos em nosso coração. E isso é idolatria, meus irmãos. Nós temos que tocar nas verdades do Deus da Bíblia. O Deus que a Bíblia nos apresenta. Meus irmãos, por isso que esse versículo ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Quando nós vamos lá para Romanos, no capítulo 1, a Bíblia vai falar da indignação, conforme o pastor Jamison falou ontem aqui. A indignação de Deus, dos céus se manifesta a ira de Deus. Porque Deus se manifestou pela natureza, a revelação natural. Deus se manifestou pela sua palavra, a revelação escrita. E por fim, Deus se revelou no seu Filho. Pois ele mesmo disse a Filipe. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E ele disse, há tanto tempo eu estou convosco e você ainda não tem me conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes que tu não me conheces? Jesus foi a revelação encarnada do próprio Deus. Jesus, ele expressou o caráter de Deus. Como esse Deus não quer se revelar para nós, meus amados? A vontade de Deus é que o seu povo ele tenha pleno conhecimento. Porque o conhecimento traz fundamentação naquilo que nós cremos. Paulo, ele vai dizer lá das suas epístolas, ele vai dizer assim, falando em dificuldades, em lutas, provações, ele diz, mas eu sei em quem tenho crido. Meus irmãos, esse sei não é simplesmente um saber intelectual. Paulo está falando esse sei no original, ele está dizendo assim, Paulo está querendo dizer assim, eu tenho fundamentação, eu conheço o Deus a quem sirvo. Estamos aqui nesses dias para ganhar conhecimento sobre Deus. Amém? Que hoje não seja diferente de ontem. Que hoje não seja diferente de hoje de manhã. Meu irmão, que riqueza hoje de manhã, pastor Robério. Que riqueza tivemos hoje aqui de manhã. Um ensino maravilhoso da palavra do Senhor para a glória de Deus. Nós fomos ricamente abençoados, irmãos, através do desfruto da palavra de Deus hoje, sobre a nossa importância de congregar. Então, meus irmãos, não deixem de ganhar nesse momento. A palavra de Deus diz que a gente deve remir o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra remir quer dizer aproveitar. Eita, meus irmãos, como aqui tem proveito. Eita, como aqui tem lucro, meus irmãos. Eita, como aqui tem ganho. Só quem perde é quem não está. Mas nós estamos no melhor lugar. Amém? Ixi, foi pouco.
Amém? Amém. Glória a Deus. Nós queremos saudar de uma forma toda especial a igreja de São Mamede. Eita, que igreja parceira, viu? Essa igreja tem nos abençoado muito. Glória a Deus. Estaremos lá no retiro, viu? Amém? Amém. Vamos para lá. Em nome de Jesus. Vamos se ver de novo lá daqui a alguns dias, né, Roberto? Alguns dias a gente está lá em São Mamede também. Em nome de Jesus. 5, 6 e 7. Vamos escolher aí essa data para a gente estar lá, viu, irmãos? Pode agendar aí, vamos avisar no grupo. Um desses dias, pelo menos, a igreja do Senhor vai estar lá também, em comunhão com a igreja de São Mamede. Queremos saudar, irmãos, o nosso pregador da noite, irmão Dalto, diácono Dalto, né, que é ali da igreja do pastor Mota, Roberto. Veio nos abençoar com a palavra, trouxe consigo nosso irmão Paulo, né? Glória a Deus. Paulo é cantor, vai cantar um hino aqui, viu, Paulo? Conhecemos Paulo lá cantando, eu digo, vai cantar um hino aqui também para os irmãos conhecerem, que a gente vai trazer ele, eu vou falar com o Roberto depois, nós vamos fazer uma conexão só de varões, só de homens aqui em Santa Luzia. Já agregamos a igreja de Pastor Mota, já agregamos a igreja presbiteriana, vamos agregar a Batista de Roberto, que ele não é doido de me dizer um não, e a de Pastor Cleves também, que eu já disse a ele também, eu não aceito não. Já agregamos também a igreja de Pastor Alex, né, lá em Juazeirinho. Então a gente vai fazer, irmãos, um trabalho só de homens. Mulher não chega nem perto. Até o cozinheiro vai ser homem. Dalto cozinhou para a gente lá, a gente vai cozinhar para ele aqui agora. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos cultuar o Senhor com muita alegria no coração, irmãos. Porque Ele é digno, amém? Eu convido o pastor Roberto para fazer essa oração, iniciando aqui esse momento. Amém. Pode ser daqui mesmo. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Oremos. Pai querido, eterno, santo, nós queremos, Pai, a Tua permissão para podermos dar início, ó Pai, a este momento de louvor, de adoração, a este ambiente, ó Deus, onde a Tua presença é rica, é especial, é bem-vinda. Pai, que o Senhor possa receber nosso culto de gratidão, nosso culto de reconhecimento, Pai, da Tua soberania, do Teu poder, do Teu trono, ó Pai, em nossas vidas. Pai, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Os louvores que serão entoados. Abençoa também, ó Deus, o pregador que vai nos trazer a palavra do Teu coração para o nosso. Que sejam momentos agora, Pai, de profunda riqueza espiritual. Que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja exaltado, louvado e adorado. Em nome de Jesus. Amém. Nós agora passamos a oportunidade para o Ministério de Louvor, Querigma, ali da Igreja Batista em São Mamede. Amém? Então, com a oportunidade. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus. Quem veio adorar Ele? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Ao que está sentado seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelo século, pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado
seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia por ti, Jesus. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé, amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Nosso Deus, Ele já está aqui nesse lugar. Eu não sei se você sabe, mas Deus, Ele te deu mais uma oportunidade de estar aqui nessa noite. Hoje nós tivemos um dia maravilhoso na presença do Senhor. Aleluia. Então eu quero convidar você a adorar o Senhor Jesus junto com a gente aqui. Não olhe para aqui, para quem está aqui na frente. Olhe para você nessa noite. Começa a sentir a presença do Senhor Jesus na tua vida, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, adore, adore a Ele. Feche seus olhos. Vamos continuar adorando o Senhor Jesus, declarando que Ele é poderoso. Poderoso Deus. Declare que Ele é poderoso. Poderoso. Aleluia. Poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. Agora eu quero vir só a igreja assim, ó, só os irmãos que estão aqui. Você vai declarar poderoso Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então abra sua boca e vamos adorar o Senhor Jesus. É para isso que você está aqui, viu, irmãos? Nós estamos aqui por causa dele. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui por causa dele, porque ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso amor. Amém, irmãos? Ele é o que cuida das nossas vidas. É o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos declarar a igreja. Eu quero ver a igreja. Poderoso. Cadê os irmãos? Aleluia. Poderoso. Poderoso. Poderoso Deus, a minha alma anseia
Poderoso, poderoso Deus, tu és poderoso, poderoso Deus, Aleluia. poderoso Deus, minha alma anseia. Aleluia. Quem quer mais? Assim, ó. Mas quem quer mais do Senhor aqui? Aleluia. De ti. Muito mais. Mais de ti. De ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, oh, e menos de mim, que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Mais de ti. De ti. E menos de mim, oh, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça,
Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos celebrar Ele, exaltar Ele. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em sua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca, toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em sua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar.
hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor de aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome. Eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora O seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome. Eu sinto o Senhor me tocar. porque sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Eu quero ver agora a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, Deus. Aleluia. O Senhor me tocar. Amém. Oi, som. Meus irmãos, nós vamos ter agora, nós mais uma vez pedimos que os pais, né, dêem uma segurada nas crianças, que nós iremos, em nome de Jesus, agora ter um momento da palavra. Para tanto, eu convido o nosso diácono, né, o nosso irmão Dalto, que vai estar com essa rica incumbência, esse privilégio e a responsabilidade também, né, de ministrar a preciosa palavra do Senhor. Que o Senhor seja com ele, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Fico feliz em mais uma vez estar com os irmãos, né? Tive, não aqui no retiro, né? Mas estive na igreja no domingo junto com vocês, e é motivo de privilégio para mim, de honra, receber mais um convite da igreja, do pastor Anselmo, uma pessoa que tem muito minha admiração, meu carinho, como todos vocês também. Fiquei muito honrado também em fazer parte de um seleto grupo de pregadores. Quando o pastor Anselmo mandou para mim a grade de pregadores, eu disse: o que é que meu nome está fazendo nesse meio desses homens, pastor? Então, assim, mas por honra e glória do Senhor, nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje. Infelizmente, não tive como trazer minha família, minha esposa, filhos, ficaram em Patos, que a gente vai fazer uma viagem amanhã, estão se organizando. Mas eu trouxe um discípulo de Jesus, um jovem lá da nossa igreja, o Paulo Henrique, que depois vai louvar também junto conosco aqui. Amém? Então, quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Atos. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 36. Agradeço ao Natan aí, que me pegou lá na cidade, me mostrou o caminho, né, para vir até aqui. Interessante que antes de chegar tem dois caminhos a seguir, né? Tem um caminho largo e um caminho estreito, né? Aí eu digo: olha, vamos ver o que o servo de Deus vai escolher, né? Eu vou atrás dele. Então,
Pela honra e glória do Senhor, ele escolheu o caminho estreito, a porta estreita. Então, é um caminho bem estreitinho, só passa um carro. Então, esse retiro é de Deus, que não é no caminho largo, é no caminho estreito. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, de início, eu quero que os irmãos abram só nesse texto. Depois a gente vai ver outros ainda em Atos. No capítulo 2, versículo 36, que diz o seguinte: portanto, minha versão NVI diz, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vou repetir. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Feche seus olhos, sentado como você está. Vamos elevar a Deus as nossas orações, mais uma vez. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por essa brisa maravilhosa. Obrigado por esse espaço, Senhor. Que isso possa já abençoar o dono desse lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado porque tua igreja, Deus, a igreja do Senhor, está aqui, Deus, para honrar, glorificar o teu santo nome. Obrigado, Deus, pelos louvores, que o Senhor possa ter recebido nosso louvor, nossa adoração. E nesse momento, Pai, que nada possa atrapalhar esse momento. Que a semente de Deus possa ficar no nosso coração, que ela possa germinar e dar muito fruto. Que o Senhor possa nos ensinar, nos edificar, nos exortar, Pai, conforme a tua palavra. É assim que nós te agradecemos pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda vai fazer nesse retiro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos o tema central, né, do retiro, que é a supremacia de Deus e seus impactos na vida dos salvos em Cristo. E nessa noite nós vamos meditar um pouco, vamos pensar sobre o senhorio de Deus. O senhorio de Deus. Perceba, meus irmãos, ou melhor, eu gostaria que você imaginasse um seguinte cenário. Um cenário de corrupção, um cenário de um país completamente dividido, partidos políticos que só pensam em se manter no poder, extorsão por parte do governo, isso eu quero dizer com impostos altíssimos. E no âmbito religioso, também você vê líderes, meus irmãos, de um caráter no mínimo duvidoso. E é claro que esses líderes, eles são uma representação, na verdade, de uma sociedade que eles estão envolvidos. De uma sociedade egoísta, de uma sociedade individualista, de uma sociedade gananciosa e, principalmente, de uma sociedade idólatra. Uma sociedade idólatra, meus irmãos, que adoram, além de adorar outros deuses, adora também pessoas. E, principalmente, essas pessoas que são adoradas são até governantes, pessoas de autoridade, pessoas de nome, pessoas famosas. Imagine também, meus irmãos, uma sociedade como essa, num povo como esse, num país como esse, surge um grupo de pessoas que vivem na contramão de tudo isso. Surge um grupo de pessoas, meus irmãos, que em vez do individualismo, da ganância, do egoísmo, de viver para si próprio, essas pessoas, você percebe que nesse grupo de pessoas são pessoas que se amam, pessoas que cuidam um do outro, pessoas que abandonaram o individualismo, meus irmãos, em prol da vivência comunitária. Gente que encontrou, meus irmãos, um novo sentido na vida e passou a viver, meus irmãos, na sombra da cruz. Lógico, tudo isso fruto de uma consciência, meus irmãos, de um Cristo ressurreto. Então, gente também que não adora nenhum outro a não ser o Senhor, Criador do universo. Então, imagine, meus irmãos, o impacto que um grupo como esse não poderia gerar numa cidade, num estado, num país idólatra. Num país que, mediante todos os deuses, acabam relativizando o Senhor dos Senhores. Muito obrigado, meu irmão. Um país, meus irmãos, que diante de tantos deuses e até o seu próprio ego como o seu próprio Senhor, suas próprias vontades como o seu próprio Senhor, aquelas pessoas que são senhores dela mesma, acaba relativizando, meus irmãos, o Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus.
Eu tenho certeza que quando eu falei sobre corrupção, país dividido, partidos que só pensam em permanecer no poder, impostos altíssimos, eu tenho certeza que você pensou no Brasil, no nosso Brasilzão, né? Mas não é do Brasil que eu estou falando, meus irmãos, que poderia até ser, mas não é do Brasil. Eu estou falando de Israel no primeiro século. Eu estou falando, meus irmãos, do contexto onde está esse texto, que esse texto é uma fala que está dentro de uma pregação do apóstolo Pedro. Esse é o contexto que o povo do Senhor, na igreja do primeiro século, estava inserido. E esse povo diferente que eu falei, um povo que se ama, um povo que não adora outro Deus a não ser o Senhor, do Criador do Universo, esse povo é a igreja do primeiro século. É a igreja primitiva. É um povo que ousou, meus irmãos, ser uma resposta para a sociedade e uma resposta para o mundo. É um povo, meu irmão, que trouxeram uma proposta. E essa proposta trata-se que eles tinham agora um Senhor. O Senhor Deus. Eles não adoravam outros deuses, não adoravam governantes, não adoravam o seu próprio ego porque foram libertos do pecado. Mas eles tinham agora um dono, tinham um Senhor Deus. Era uma comunidade, meus irmãos, de verdadeiros discípulos de Jesus. Verdadeiros discípulos de Jesus. Sabe, meus irmãos, por muito tempo, eu achei que viver longe de Deus era uma pessoa que saía da igreja, pastor. Saía da igreja, o famoso desviado, né? Saía da igreja e começava a viver uma vida realmente longe dos princípios do Senhor. E realmente é. Uma pessoa que está longe de Deus, está longe da casa do Senhor, está longe do ambiente em comunidade. Mas, meus irmãos, a começar a ver, analisar e pensar mais sobre alguns ensinos de Jesus, alguns ensinos bíblicos, quando eu comecei a ver a palavra de Deus com outras lentes, eu percebi que uma das características de uma pessoa que vive longe de Deus não é apenas sair da igreja, viver longe dos irmãos, mas é também uma pessoa que professa que Jesus é o seu Senhor, mas não vive o que professa. Ou seja, onde suas práticas mostram que outro Deus, ele tem outro Deus, outro Senhor, ou outras coisas são seu Senhor, ou até, como eu já falei e repito, o seu próprio ego é o seu Senhor. E muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos na igreja do Senhor, no convívio da comunidade, essa bênção. Mas nós temos outros deuses. Eu estou falando de deuses, não é uma imagem de escultura. Mas nós temos escolhas que mostram na nossa vida diária que nós temos outros deuses que dividem a atenção com o Deus Criador do Universo, que é o nosso Senhor. E sabe por quê, meus irmãos? Hoje, nós somos chamados a aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal, mas parece que muitas das vezes somos dispensados de uma vida de compromisso. Dispensados de uma vida de aprendizagem, dispensados de uma vida de obediência a Jesus. Sabe, meus irmãos, é como se fosse possível eu ter Jesus como meu Salvador e não ter Ele como meu Senhor. Infelizmente, nós vemos em diversos lugares Jesus com essa pregação do amor pode tudo, onde é pregado que Jesus é só Salvador. Mas apesar dele ser Salvador, para que Ele nos salve, Ele precisa também ser o Senhor das nossas vidas. E eu estava conversando esses dias com um pastor amigo de outra cidade, do Ministério de Missão à Luz, pastor, lá na cidade de Malta, pastor Bruno. Um servo de Deus, eu preciso conhecer, um homem de Deus. E conversava também com Paulo Henrique, um amigo que eu trouxe, que ele é líder da juventude da nossa igreja. E a gente conversava e que a gente debatia e entrava num consenso. E como o nosso coração fica triste nesse período de festa junina. Porque a igreja, que eu digo, a igreja do Senhor como num todo, ela tem muitas percas. Demais. Pessoas que repetem as coisas que fazem ano após ano. Pessoas que quando chega nesse período de São João, festa junina, lá em Patos, por exemplo, eu sei que aqui em Santa Luzia não acontece não, o povo aqui é crente. Mas lá em Patos tem uns que dá trabalho. Então, o pessoal quando chega nessas festas juninas, vão para festas, olha para o céu e está lá. Mas passa um tempo desviado, depois volta, arrependido, chorando. Estou arrependido, Senhor.
mas no próximo ano, quando já sai a programação das bandas. Ou seja, pessoas que não têm raízes, irmãos. Pessoas que, de fato, reconheceram Cristo como seu Salvador, mas ela falta reconhecer Cristo como seu Senhor. Pessoas que são levadas por vento, irmão, de qualquer banda, qualquer batida de tambor. Pessoas que não têm uma firmeza no Evangelho de Jesus. E assim, eu conversava com alguns irmãos lá em Patos, e eu dizia que vim pregar nesse retiro, e eu dizia como é bom, porque no retiro, no período de carnaval, nossa cidade não tem muita coisa, mas tem realmente muitos atrativos no período junino. Então eu conversava com alguns irmãos, dizia, em vez de a gente fazer um retiro de carnaval, a gente pode fazer um retiro nesse período de meio do ano que tem essas festas. Mas isso, meus irmãos, fazendo retiro ou não, não impede de quem não tem o Senhor como Jesus como seu Senhor. Não impede. Você pode trancar numa jaula, que a pessoa dá um jeito de sair, escapar. E essa, meu irmão, não é a proposta do Evangelho. Nós não estamos na casa do Senhor para segurar ninguém. Mas nós temos que ter a plena consciência, meus irmãos, que nós somos libertos do pecado. Fomos libertos desse mundo. Por que, então, voltar para Ele? Por quê? Por isso, meus irmãos, que eu, mais uma vez, repito, nós temos que saber que Jesus é o nosso Salvador. Ele nos salvou com sua obra redentora na cruz. Mas Ele também é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E, para conversar um pouco mais sobre isso, a gente pode pensar, mas o que é ser Senhor? No contexto normal, na normalidade, culturalmente ou humanamente, o Senhor, meus irmãos, é um substantivo masculino, como de fato é, que significa proprietário, significa dono absoluto, possuidor de algum território ou objeto. Aquele que tem uma autoridade sobre certas pessoas ou propriedades, pessoa nobre, de alta consideração. Muitas das vezes nós chamamos de Senhor uma pessoa mais velha que a gente. Eu tenho uma cliente lá em Patos que ela é um pouco mais velha que eu e ela não gosta de ser chamada de senhora. Gosta de ser chamada de você. E a gente tem essa cordialidade, né, de chamar as pessoas senhora, senhor, até uma pessoa que é casada ou não, uma pessoa que tem um cargo, alguma autoridade. Nós temos esse respeito de chamar as pessoas de Senhor. Mas quando a palavra de Deus, irmãos, traz o contexto do senhorio de Deus, senhorio de Cristo Jesus, é um conceito e um entendimento diferente desse Senhor, de apenas de respeito. Que você chama Senhor ou Senhora apenas por respeito. Na Bíblia Sagrada, irmãos, a palavra Senhor, ela é usada para se referir a Deus ou a Jesus Cristo. E ela carrega, esse termo Senhor carrega um significado de autoridade, de soberania, de domínio. Quando a palavra do Senhor, a palavra de Deus traz o termo Senhor, no original se lê Kyrios, que significa isso, autoridade, soberania, domínio. Ou seja, irmãos, a palavra Senhor ela é usada para expressar tanto o respeito pelo nosso Deus, como também submissão e adoração a Deus. Entenda que, quando se fala de adoração e submissão, ou seja, as pessoas que você chama de Senhor, por respeito, você não poderia chamar Kyrios no grego. Porque você não está submisso àquela pessoa, ou não está adorando aquela pessoa. O termo que nós usamos Senhor é apenas por respeito. Mas na Bíblia, na palavra de Deus, quando traz o termo Senhor, que é Kyrios, traz esse contexto, esse peso de submissão, de adoração ao Senhor, que Ele é soberano, que Ele tem autoridade, que Ele tem domínio sobre o seu povo, não só sobre o seu povo, como toda a criação. Então, meus irmãos, esse versículo que nós lemos em Atos, no capítulo 2, versículo 36, ele está, meus irmãos, aqui incluso num poderoso discurso do apóstolo Pedro. Num poderoso discurso. É a primeira pregação pública registrada na palavra de Deus da igreja primitiva. Sem agora a presença de Jesus físico, mas eles estavam com a presença e capacitados e revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, esse único versículo que a gente leu, quando Pedro diz, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Esse discurso, irmãos, ou essa pregação do apóstolo Pedro, ela foi tão poderosa, para você ter ideia, que resultou na conversão e no batismo de cerca de 3.000 pessoas. Já pensou? Se converter em determinado ambiente, 3.000 pessoas, você tem que batizar esse povo. Sabe, meus irmãos, e com esse sermão do apóstolo Pedro aqui, que ele começa a partir do versículo 14 e vai até o versículo 41. É um versículo poderoso, uma pregação, um discurso poderoso que os teólogos, os mestres da lei, eles dividiram por 3 partes. Então, mas com esse sermão, meus irmãos, é inaugurada uma nova fase na história do cristianismo. É inaugurado, meus irmãos, acontece, ou melhor dizer, um avanço realmente na proclamação do Evangelho. Onde nós percebemos, meus irmãos, que nos evangelhos, ou seja, nos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos, Lucas e no Evangelho de João, a mensagem do Evangelho era proclamada pelo próprio Jesus. Mas agora em Atos, nós vamos ter a mensagem desse mesmo Evangelho que Jesus pregava, agora sendo pregada pelos apóstolos. E repito, o apóstolo Pedro foi o primeiro a levantar a sua voz e pregar a mensagem do Evangelho. E essa mensagem, meus irmãos, ela acontece em resposta às acusações que alguns, e até alguns judeus, estavam dizendo para aqueles que estavam cheios do Espírito Santo, chamando as pessoas de loucos ou de bêbados, porque estavam cheios do Espírito Santo. Então Pedro começa essa pregação no versículo 14, explicando todo esse contexto, falando desde da profecia lá de Joel do Antigo Testamento. E aqui, meus irmãos, nesse versículo que nós lemos, nós estamos na terceira parte, na terceira sessão, ou melhor dizer, dessa pregação de Pedro. E ele foca, meus irmãos, na ideia em que Deus fez Jesus, que era o Messias prometido, como Senhor e Cristo. E para a gente ganhar um pouco de contexto, eu queria que você lesse comigo a partir do versículo 32. Atos, capítulo 2. A partir do versículo 32. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrato dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus irmãos, no verso 32, nessa terceira parte aqui dessa sessão, dessa pregação de discurso do apóstolo Pedro, a gente viu no verso 32 que ele diz: olha, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Ou seja, meus irmãos, em determinado momento aqui da pregação, Pedro, ele repete uma declaração que ele já tinha dito na sua pregação, que realmente deve ter chocado os ouvintes judeus naquele dia. Aquelas pessoas que estavam criticando ou falando mal dos irmãos que estavam cheios do Espírito Santo. E ele fala, meus irmãos, aqui sobre a ressurreição de Jesus, que muitos naquele ambiente ali não acreditavam. Muitos. Então, ele diz o quê? Que o Senhor Pai ressuscitou dos mortos o Senhor Filho. Conforme os apóstolos podiam afirmar, meus irmãos, como testemunhas oculares desse acontecimento. Ou seja, Pedro não estava falando de algo que ele ouviu alguém dizer. Pedro não estava falando algo que ele escutou no rádio, na televisão ou na rede social. Não. Pedro estava falando de algo que ele viu acontecer. É como se ele dissesse: olha, aquele Jesus que vocês colocaram no madeiro, que foi morto, ao terceiro dia ressuscitou. Deus ressuscitou este homem dos mortos. Eu pude ver, eu pude conversar com ele, eu pude tocar nele. Eu estive com ele após 3 dias de sua morte. E continuando, meus irmãos, o texto que a gente leu, no verso 33, ele diz: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido,
e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Meus irmãos, depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele foi exaltado à destra de Deus. Ou seja, meus irmãos, lugar de autoridade, lugar de senhorio. E o Espírito Santo, meus irmãos, foi enviado conforme prometido pelo Pai, expressado ainda pelo Filho. Se você está com sua Bíblia aberta ainda em Atos, no capítulo 1, vira de uma página da sua Bíblia, no versículo 4, a parte B do versículo 4, diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o verso 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui, nesse contexto que nós estamos lendo, essa pregação de Pedro, já é uma realidade dessa profecia de Jesus aqui, antes dele ascender aos céus. Só não sai daqui agora não, vocês vão ser capacitados pelo Espírito Santo. E aqui eles estão em Jerusalém. Começou a obra, ou continuou a obra, através agora dos discípulos, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E quando Pedro diz, e derramou o que vocês agora veem e ouvem, ou seja, essa era a explicação que ele estava dando do que havia ali sucedido naqueles dias em Jerusalém. Ali na festa de Pentecostes. Que vai salientar que a festa de Pentecostes, meus irmãos, era a principal festa da religião judaica, também conhecida como festa das semanas. E eles comemoravam a colheita de trigo, e em algumas tradições judaicas também era associada à entrega da lei e à renovação da aliança. O fato, meus irmãos, é que Jerusalém estava lotada de visitantes judeus, de outros lugares, lotada. E alguns destes que foram ali apenas para a festa de Pentecostes, eles estavam prestes, meus irmãos, a celebrar um novo tipo de colheita em suas vidas. Eles estavam prestes a ter uma verdadeira renovação da aliança. Agora conhecendo, meus irmãos, a obra redentora de Jesus. Não o filho nazareno do carpinteiro ao que eles ouviram falar, mas o Messias prometido que eles tinham no Antigo Testamento, na Escritura, pelos profetas. Jesus, feito por Deus, Senhor e Cristo. E continuando a leitura, meus irmãos, versículo 34 e 35, ele diz o seguinte: pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estratos para os teus pés. Interessante aqui, irmãos, que Pedro, ele cita o rei Davi. Já que ele estava falando para judeus, ele cita uma pessoa importantíssima para os judeus, rei Davi, o Senhor Davi. Mostrando, meus irmãos, que Davi já havia predito, Davi já havia profetizado, Davi já havia falado também sobre a exaltação do Messias. E é interessante quando ele diz aqui, pois Davi não subiu aos céus, mas ele declarou. Ou seja, o salmista, que Davi, ele não fala de si mesmo. E essa citação que ele faz, meus irmãos, que nós lemos, é Salmo 110, versículo 1. Ele cita a Escritura. Por quê? Porque os seus ouvintes judeus tinham conhecimento da Escritura. Mas só que hoje, meus irmãos, para mim e para você, que já temos a revelação de Deus escrita, como o pastor Anselmo falou, para a gente é fácil saber que o salmista está falando de Jesus. Mas os judeus, eles não tinham esse conhecimento. Eles achavam que Davi estava falando de si próprio. Por isso que Pedro faz esse alerta. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele declarou. Ou seja, meus irmãos, eles não estavam falando de si próprio, o salmista Davi aqui. Antes, as palavras, ele cita realmente palavras de Deus acerca do Messias, acerca do Senhor Jesus. Quando nós estudamos, meus irmãos, a hermenêutica, que é a interpretação bíblica, os hermeneutas, os professores do seminário, eles gostam de dizer que a chave hermenêutica da palavra de Deus é Cristo Jesus. Tudo gira em torno dele. Tudo. Então, quando ele diz aqui,
Parece até uma redundância de Davi, né? Quando ele diz, o Senhor disse ao meu Senhor. Como assim, Davi? O Senhor disse ao meu Senhor, o que é que significa? Ou seja, meus irmãos, Davi aqui está fazendo uma referência ao Senhor Deus, dizendo ao Senhor Jesus. Olhe, você percebe com a citação de Salmos, ele diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita. Ou seja, quem é que está no altíssimo trono? Deus. Quem é que senta à direita de Deus? Jesus. Então, o salmista que Davi, ele faz uma citação, palavras de Deus, se referindo ao Senhor Jesus. Senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como por estratos dos teus pés. Que perfeita interpretação aqui do apóstolo, meu irmão. Foi uma sacada de Davi aqui, ou de Davi ou não, de Pedro. Se ele não tivesse naquele momento cheio do Espírito Santo de Deus, talvez ele nem diria, nem lembraria desse fato aqui, desse salmo. Meus irmãos, e perceba, meus irmãos, como é belo a revelação escrita de Deus. Eu não sei por que ainda tem muitas pessoas por aí que se dizem cristãs, que querem atualizar a Bíblia, que querem mudar textos bíblicos, que a Bíblia precisa ser revista. Meus irmãos, olhe como a revelação escrita de Deus, meus irmãos, ela é poderosa. Porque percebam, meus irmãos, o que está acontecendo aqui. Onde o Novo Testamento, onde nós estamos no livro de Atos, ele cita e faz referência do Velho, de Salmos. E essa referência do Velho, ele prediz ou profetiza o Novo. Nós temos aqui, meu irmão, uma conexão, o Velho e o Antigo Testamento conversando entre si. Repito, onde o Novo, ele cita o Velho, uma citação, uma referência que o Velho já profetizou o que estava acontecendo no Novo, ou o que iria acontecer. Observe, meus irmãos, com atenção que os versículos que a gente leu do 33 ao 35, eles predizem um período de espera entre a glorificação de Cristo e a sua volta para castigar os seus inimigos e estabelecer o seu reino. E no versículo 36, que a gente leu, nós vemos aqui, meus irmãos, quando ele diz, portanto, de todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vemos aqui, meus irmãos, mais uma declaração chocante de Pedro para o povo judeu. Já pensou você estar junto desse povo e receber? Isso é uma acusação. Olha, vocês crucificaram o Filho de Deus. Vocês crucificaram o Messias prometido. Vocês mataram o Salvador, o nosso Senhor. Meus irmãos, porque aqui Pedro está se referindo que eles tinham crucificado o ungido de Deus. E a vinda do Espírito Santo era realmente a evidência de que Jesus havia sido exaltado aos céus, como profetizado. E esse, meus irmãos, ao qual eles crucificaram, não estava morto, ou não está morto, não estava no túmulo, mas ele ressuscitou e está à direita de Deus. Ou seja, meus irmãos, ele reina hoje. Jesus, ele é o Senhor. Jesus, ele é o Kyrios, ele tem autoridade, ele tem domínio, ele é o nosso Senhor. Então, meus irmãos, o discurso até agora feito por Pedro, até nesse versículo que a gente leu, e essa ênfase nessa passagem também, é que, meus irmãos, por exemplo, apesar das aparências de suas ações, a visão de Deus acerca do assunto era muito diferente. Porque para aqueles judeus, meus irmãos, Jesus era um criminoso. Jesus era um criminoso. Até porque eles escolheram quem? Barrabás. Crucifica-o. Jesus era um criminoso para aquelas pessoas. Mas ele realmente, meus irmãos, era o Messias prometido e a pessoa a quem Deus fizera Senhor e Cristo. Como os anjos tinham anunciado, meus irmãos, lá em Lucas capítulo 2, versículo 11. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Senhor. Os anjos, ao nascer um bebê na manjedoura, já louvavam, já adoravam o bebê, porque aquela criança já reinava. Desde a criação do mundo.
Aquela criança era o rei, era o Senhor, era o Quírios. Mas perceba, meus irmãos, que ao falar que Jesus é Senhor, para muitas pessoas é algo normal. É algo normal. Jesus é o meu Senhor. Senhor Jesus. Algo que nós podemos declarar, expressar a nossa fé, mesmo que na prática não seja. Mesmo que na prática Jesus não seja o nosso Senhor. Mas nós podemos declarar, podemos falar abertamente, Jesus é o meu Senhor. Senhor Jesus. Pois, meus irmãos, para nós, falar sobre o senhorio de Cristo, no seu sentido lógico, no seu sentido declaratório, ou seja, você declarar que Cristo é o Senhor com a sua boca, no Brasil, não é crime. É até bonito. Você ganha até like no Instagram. Ainda. O pastor citou muito bem, ainda. Ainda não é crime. Aproveite enquanto ainda não é crime. Mas imagine, meus irmãos, naquela época. Vamos pensar no contexto. Imagine no primeiro século, na igreja primitiva, onde César, meu irmão, era o Quírios daquelas pessoas. Onde César era o senhor daquelas pessoas. Ele era o imperador, ele era o cara. Então, chegou o ponto de até existir naquela época, irmãos, um culto ao imperador, ao Quírios, o senhor César. Porque nesse contexto, meus, eles não podiam ter outro senhor a não ser o imperador. Então, meus irmãos, vem um pescador, Pedro, com um discurso que não César, não é César o Quírios, não é César o imperador, mas é Cristo Jesus o Senhor. E aqueles que reconhecem Ele como Salvador e Senhor, não podem se dobrar a qualquer outro. Não podem se dobrar ao imperador. Não só a Ele, mas a nenhum outro, meus irmãos. Porque só Jesus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Meus irmãos, Jesus é o Senhor, Senhor do universo, Senhor da história, Senhor da criação, Senhor da igreja, no qual, meus irmãos, diante dele, todo joelho deve se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o Senhor. Certa vez eu ouvi alguém comentar em uma determinada pregação, que aqueles que não adoram o Senhor, aqueles que não dobram os seus joelhos ao Senhor para adorar o Senhor Jesus, o seu Quírios, voluntariamente vão ter os joelhos quebrados quando Jesus voltar. Entendam, aqueles que não dobram os seus joelhos voluntariamente ao Senhor hoje, não adoram o seu santo nome, vão ter os joelhos quebrados quando Jesus voltar. Porque a palavra nos garante que todo joelho se dobrará quando o Senhor, quando o Rei voltar, para buscar a sua igreja, a sua noiva. Então, meus irmãos, Pedro aqui em seu discurso, ele está dizendo que Jesus é o Quírios, não o imperador, mas Jesus é maior do que qualquer imperador, mais do que os imperadores, e igual ao Senhor Pai. Pois, meus irmãos, aqui ele é o mesmo Deus, ele é o Filho, como o Filho ele se submete ao Pai, mas ele é Deus, e como Deus ele é igual ao Senhor Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Esse termo, irmãos, Jesus Cristo é o Senhor, é uma das primeiras afirmações do credo. É uma das primeiras afirmações de confissão de fé na era cristã. Jesus Cristo é o Senhor. E ali, meus irmãos, algumas pessoas, por exemplo, podem chegar e dizer, mas Jesus, será que Jesus reina mesmo? Olha como é que está a situação do mundo. Olha quantos cristãos foram massacrados na história. Onde está o Senhor? Olha o cristianismo, parece que está fraco. Onde está o Senhor? Parece que o evangelho, o cristianismo perdeu suas forças. Meus irmãos, engana-se quem pensa e quem fala dessa forma. Sabe por quê? Porque o fim já foi decretado. O fim já foi decretado desde o início, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele esmagará a cabeça da serpente. Cristo reina. Deus sempre reinou e continuará reinando hoje. E Cristo está à destra do Deus Pai.
reinando. Para finalizar, meus irmãos, eu queria fazer algumas aplicações nessa noite para a sua vida, para o seu coração. Você poderia perguntar, mas o que implica esse senhorio? O que implica esse senhorio de Cristo na minha vida? O que implica isso? Senhorio, meus irmãos, implica vida em Cristo. Perceba, meus irmãos, que, por exemplo, quando lá no Evangelho de João, quando Jesus começa a pregar o Evangelho do Senhor para aquelas pessoas que estavam reunidas apenas para comer pão e peixe, multiplicado por Jesus, Jesus começa a falar sobre o Evangelho de fato, e alguns disseram, dura essa palavra, quem poderá suportá-la? E o texto nos informa que muitos deixaram de seguir Jesus. O que é que Jesus fez? Jesus olhou para trás e, não vá agora não, ainda vai ter um pãozinho, um peixinho. Não. Jesus olhou para os 12 e disse, e vocês? Não querem também ir com eles, não? Olha o convite do homem. E vocês não querem ir com ele, não? É o que Pedro diz, Senhor, para onde iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Interessante, meus irmãos, que ele não diz para onde iremos nós, ele diz para quem iremos nós. Não é um lugar, é uma pessoa. É uma pessoa, meus irmãos. A gente passa por esse texto e lê errado, a gente diz que Pedro diz para onde iremos nós, porque se eu vou é algum lugar. Nossa mente já lê errado, mas o texto você abrir, ele diz para quem iremos nós? Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Só tu é o Senhor. O imperador não nos dá o que o Senhor pode nos dar. Ninguém pode nos dar o que o Senhor não pode nos dar. Nossos bens materiais não podem dar o que o Senhor pode nos dar. Ninguém pode dar o que o Senhor pode nos dar, nos oferecer. Então, meus irmãos, mordomia cristã significa vida em Cristo. Apesar da igreja, meus irmãos. Compromisso com a sua palavra, abandono dos pecados, uma vida realmente entregue ao Senhor, entregue ao dom das nossas vidas. Existe uma doutrina bíblica que ela é até ministrada para o discipulado, e a gente vê com mais profundidade também no seminário, que se chama mordomia cristã. E mordomia cristã, meus irmãos, é a doutrina bíblica que, através dela, a gente entende e pratica também nossa compreensão de que Jesus é o Senhor. Ou seja, mordomia significa que nós somos mordomos. Mordomo é aquele que cuida de uma coisa ou de algo que é de alguém, não é seu. Você é apenas um administrador. Então, meus irmãos, mordomia cristã significa que nós somos mordomos de tudo que temos. Tudo que temos. Porque, afinal de contas, meus irmãos, o que nós temos que não tenhamos recebido do Senhor? Até a sua própria vida. É um sopro. Como diz lá em 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 14, a parte B, é uma oração de Davi belíssima, que ele diz, tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. Meus irmãos, e quando a gente para pensar sobre isso, que privilégio. Que privilégio, meus irmãos, e que responsabilidade de administrar o patrimônio de Deus. O patrimônio de Deus. Você é um mordomo, meu irmão. Meu irmão, você é um mordomo também, minha irmã. Mordomo do seu corpo, mordomo do seu tempo, mordomo de suas oportunidades, mordomo de suas influências, mordomo dos seus bens materiais. E nós prestaremos contas ao Senhor de tudo aquilo que nos foi confiado. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter senso de responsabilidade e de dependência de Deus. Porque, meus irmãos, de pouco adiantaria se Jesus nos libertasse da escravidão do pecado e não se tornasse o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor, porque só Ele pode assegurar, meus irmãos, a nossa libertação do mal. Ele é o Senhor, porque só Ele nos ama e deseja continuar demonstrando também o seu amor através de nossa vida, meus irmãos. Porque Ele quer nos usar, Ele quer usar você, sua mordomia, sua vida, para ser um canal de salvação para outras pessoas. A obra de Cristo, meu irmão, não termina em você, você não é exclusividade de Deus, não. A obra de Deus começa em você para que, através de você, outros possam ser ganhos. Outros possam conhecer o Senhor, o Kyrios, através de sua vida.
Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Quando Paulo escreve na igreja de Coríntios, ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, meu irmão, que privilégio e que também responsabilidade. Ou seja, você não precisa morrer para salvar ninguém. Você precisa fazer conhecido o sacrifício daquele que morreu. A obra do Senhor Jesus. E finalmente, meus irmãos, porque continuará sendo o nosso Senhor em toda a eternidade. Então, é interessante quando nós não conhecemos a Deus, nós não temos a nossa vida entregue a Cristo, e Ele não é nosso Senhor, uma condição antes de conhecermos a Cristo. Pelo contrário, o nosso Senhor é o nosso próprio eu, ou até mesmo o maligno é o nosso Senhor. Nosso relacionamento com coisas materiais era uma relação de dependência. Ou seja, nós dependíamos das coisas materiais, meus irmãos, para a nossa segurança. E também até para a nossa felicidade. E talvez, meu irmão, minha irmã, essa noite, com todo respeito a você, talvez você ainda esteja nessa situação. Você não é obrigado a adorar nenhum César, mas talvez você tenha outros senhores em sua vida, que guerreiam a atenção, guerreiam o privilégio, guerreiam toda a sua vida com o Senhor, o Quírios, que deveria ser o único Senhor da sua vida. E o que nos apega muito, meus irmãos, são coisas materiais, infelizmente. Muitos ainda, crentes no Senhor Jesus, têm os seus bens, a sua remuneração, sua conta bancária, como o seu Senhor, como se aquilo lhe desse uma segurança que Deus não poderia dar. Só que essas coisas materiais, meus irmãos, elas não dão nenhuma coisa nem outra, porque o ser humano só pode encontrar paz e segurança em Cristo Jesus. Jesus, meus irmãos, ele perguntou certa vez em Mateus capítulo 16, versículo 26, ele diz: pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua própria alma? Sabe, meus irmãos, Jesus, ele perdoou nossos pecados. Jesus, ele transformou o nosso ser. Jesus nos deu paz na alma. Não somos mais escravos do dinheiro, nem dependentes dos bens materiais para a nossa felicidade. Por isso, meus irmãos, voluntariamente, nós devemos reconhecer que Jesus é realmente o Senhor das nossas vidas e colocar nossa confiança totalmente nele. Da mesma forma que aquelas pessoas, ao adorar o imperador César, eles tinham sua confiança no imperador, no homem, no mortal, que não poderia fazer nada por eles. Então, meus irmãos, Cristo, ele deve ser o Senhor. Cristo, ele deve ser o Senhor da sua vontade. Cristo, ele deve ser o Senhor do seu tempo. Cristo, ele deve ser o Senhor dos seus talentos. Cristo, ele deve ser o Senhor dos seus bens. Cristo, ele deve ser o Senhor da sua vida como um todo, sem reservas. Porque às vezes, meus irmãos, nós entregamos ao senhorio de Cristo, mas nós ficamos com o controle da nossa vida, para que a gente mude o canal, quando Cristo for tocar num assunto ou numa área que a gente não permita. Não, Senhor, aqui eu resolvo. Não, Senhor, aqui eu dou meu jeitinho. Não. Jesus, ele quer ser Senhor da nossa vida, por completo, sem reservas. Nessa noite que você possa sair daqui, se você vai para casa ou para outro lugar, ou dormir aqui nessa noite com uma pergunta na sua mente, no seu coração. Quais as áreas da sua vida nas quais Jesus, de fato, é o seu Senhor? Você pode fazer essa reflexão nessa noite. Quais as áreas da minha vida Jesus é, de fato, o meu Senhor? Sabe, meus irmãos, a sua profissão, ela deve ser exercida conforme a vontade do seu Senhor Jesus Cristo. Para o seu serviço e o seu louvor. A sua família, meu irmão, deve ser constituída e administrada conforme a vontade do seu Senhor, para a glória dele. O seu tempo deve ser gasto na consciência, meus irmãos, de que está na presença do seu Senhor. Os seus talentos devem ser colocados a serviço do seu Senhor. O seu corpo, que é templo do Espírito Santo, deve glorificar ao seu Senhor.
Os seus bens materiais devem ser adquiridos e administrados com a consciência de que tudo pertence ao seu Senhor e tudo deve ser usado para a glória dele. Eu finalizo, meus irmãos, com o texto que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, versículo do 7 ao 9, quando ele diz: pois nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si, apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser o Senhor de mortos e vivos. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado, meus irmãos, ao maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aquele que Deus fez Cristo e Senhor, para todo sempre. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade em Tua presença. Sim, Deus, espero que o Senhor tenha falado aos corações nessa noite. Senhor, se há alguém aqui nessa noite que não tem a sua vida ainda entregue ao Senhor, ao Quírios, que possam fazer reflexões essa noite. Senhor, o mundo tem tantos atrativos, Pai, que guerreiam contra uma vida cheia do Espírito. Mas nós te pedimos, Pai, perdão em primeiro lugar. E te pedimos também, Pai, o Teu auxílio, para que o Senhor se torne o Senhor de toda a nossa vida. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado pelo sacrifício na cruz. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, que nós não conseguiríamos fazer. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao diácono Dalto e vai ficar também com a lembrança do nosso retiro. Não foi imitando não, viu? Nathan já tinha preparado. Deus abençoe, meu irmão. Meus irmãos, nós vamos ainda louvar. Eu queria convidar o irmão Paulo Henrique, que veio com o Dalto, e ele pede o auxílio de Robério aqui, na guitarra, para o auxiliar. Vai pegar o contrabaixo. Sim, e no caso, a ajuda do baixo, né? Você vai pegar a guitarra, né? Sim, sim. Sim, ajudar na ligação, né? É. Amém. Eu, de uma forma especial, enquanto o Paulo ele pega a guitarra aqui, eu também queria fazer uma saudação também ao nosso amigo Tan. Eu não estou vendo mais ele aqui, mas o motorista do ônibus, né? Ele foi lá para o ônibus, não sei se ele está me escutando, mas é um grande amigo que nós temos das antigas, ali em São Mamede, e eu revi com muito prazer, com muita alegria. Que transmita, se ele não me ouviu, transmita aí a nossa saudação para ele também. Amém? Amém, glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a poderosa e transformadora paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é bom, meus irmãos, poder estar reunidos aqui junto com vocês e poder compartilhar aquilo que preenche a nossa alma, que é Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos, meus amados irmãos, está em Jesus. Nas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ele diz: eu oro para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, vocês possam compreender junto com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês possam ser completamente cheios de toda a plenitude de Deus, porque ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Cristo Jesus, meus amados irmãos, é a maior preciosidade da sua vida. Ele é tudo que você precisa. E nessa temática
do senhorio de Cristo. Vamos cantar. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou os céus para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é. O que, meus irmãos? Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Maravilhoso Ele é, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompestes, e a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam, pois ressuscitaste. O que? Tu és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. E seu é o reino, isso é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. E tudo pode passar, mas o seu amor jamais me deixará. Pois sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh,
servir, Jesus. Eis-me aqui. Deus abençoe a vida de vocês, meus amados irmãos. Que vocês possam compreender o quanto Cristo é valioso. Quero deixar uma última palavra para vocês. O rei Davi, antes de falecer, ele reúne todos os seus oficiais, inclusive o seu filho Salomão, e ele dirige uma mensagem ao seu filho. Primeiro livro das Crônicas, capítulo número 28, verso 9. Ele olha para o seu filho e diz: E tu, meu filho Salomão, conheça o Deus de teu pai, e sirva-o com um coração perfeito e com alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Davi entendia, meus amados irmãos, que a maior preciosidade de Salomão não era a riqueza que ele iria herdar do trono do seu pai, mas sim de conhecer o seu Deus, a qual ele servia. Então que você possa entender isso, meu amado irmão. Deus é mais glorificado na sua vida quando você é mais satisfeito nele. Que Deus abençoe a sua vida. Que bênção, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos, de uma forma especial, agradecer, irmãos, a Igreja Batista de São Mamede, né? A figura aí do nosso pastor Roberto, que desde manhã está conosco aqui. Meus amados, para a glória do Senhor, ministrou uma palavra de Deus para a igreja hoje pela manhã. Algo muito rico, né? Então nós agradecemos, Robério, mais uma vez, a toda a Igreja Batista de São Mamede que está aqui conosco, cada irmão, que Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos agradecer ao diácono, né, Dalton, mais uma vez pelo acatamento também ao convite desta feita, trazendo Paulo Henrique, que também aqui nos abençoou com o louvor, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Grato nós somos mais uma vez pelo que vocês agregaram para conosco nessa noite. Amém? Meus irmãos, nós estamos encerrando e logo após temos esse momento de comunhão, como nós sempre falamos, temos a cantina. O cardápio de hoje tem cachorro-quente, tem creme de galinha, tem salgados e tem milho cozinhado, irmãos. Milho bem verdinho que a gente comprou, muito maravilhoso, né? Essa cantina é praticamente preço de custo, é só para os irmãos não precisar se dispersar daqui e ir lá para o centro procurar refeição. Não, quando sair daqui já vai com o embigo de lado, de tanto comer, e já vai para cá direto dormir, né, Dedé? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amanhã, pela manhã, 8 horas o café, quem quiser vir conosco, 8 horas da manhã o café. 9h30 nós estaremos iniciando nosso devocional. Amanhã quem vai conduzir o devocional vai ser o pastor Ângelo da SEV, ali, não, ele é congregacional agora, ali em Soledade. E logo depois o almoço, né, na parte da tarde nós estaremos livres, e à noite culto de louvor e pregação da palavra do Senhor. Vai estar ministrando amanhã o nosso amado pastor Tiago Nascimento, e vai estar no louvor Daniele Keller. Amém? Então esses são os avisos de amanhã. Curve sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Senhor, nós queremos nessa noite, meu Deus, te agradecer pelo um dia que nós tivemos de bênçãos. Bênçãos, meu Deus, de crescimento espiritual. Bênçãos, meu Deus, de conhecimento na tua palavra. De avançar, meu Deus, no conhecimento do Senhor. Conforme o teu filho até falou aqui nesse último louvor que ele citou, meu Deus, aquela passagem do rei Davi. Senhor, que a nossa alegria seja em conhecer ao Senhor, Pai. Que o nosso prazer seja, meu Deus, em estar em Ti, Senhor, verdadeiramente. Ó Senhor Jesus. Que os nossos olhos sejam, meu Deus, verdadeiramente, como falou o pastor Roberto também hoje, os nossos sentidos, meu Deus, não sejam, meu Deus, atraídos para essa pecaminosidade do mundo. Que os nossos olhos olhem retamente. Que os nossos pés andem, meu Deus, retamente nos teus caminhos. Senhor, não, meu Deus, trôpegos. Não, meu Deus, indo para um lado e para o outro, cocheando de um lado para o outro. Mas que nós possamos andar, meu Deus, retamente nos teus caminhos, Pai. Glorificando e exaltando o nome do Senhor, Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós verdadeiramente
nos submetamos, meu Deus, ao senhorio do Senhor, Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, porque conforme foi lido hoje e foi tão bem ministrado, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é, meu Deus, os teus atributos, Senhor e Cristo. Que a tua igreja, Senhor, não avoque para si. Que nós, enquanto pessoas, não avoquemos para nós, meu Deus. Queremos ser senhores das nossas vidas. Queremos, em algum dado momento da nossa vida, tomar esse senhorio de Cristo para andar nas nossas vontades, nos nossos deleites, nas tentações, meu Deus, cedendo à tentação. Não, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nós estejamos verdadeiramente debaixo do teu senhorio, Pai, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Essa é a nossa oração, meu Deus, para a tua igreja, Senhor, aqui reunida. Todo o povo que se chama pelo teu nome, Senhor, aqui que está aqui nessa noite. Que estejamos nesse senhorio, debaixo, meu Deus, do teu reino, Pai. Debaixo dos ditames da tua palavra, Senhor, para um viver santo, reto e agradável a ti. Despede cada servo teu em paz, aos que vão se ausentar para outras cidades, ó Senhor, assim como o Senhor os trouxe, que o Senhor possa conduzi-los, meu Deus, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, e possam chegar em casa, meu Deus, são e salvos e seguros, em nome de Jesus, pela tua proteção. Pai, muito obrigado por tudo nessa noite, que o Senhor nos conduza numa noite em paz, tranquila, também quando formos dormir, tudo debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus, assim é que nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aberta a cantina, meus irmãos. Amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus.